Capítulo 11. Dos Estados Eclesiásticos. Neste capítulo, Maquiavel discute o poder da Igreja Católica e seu papel na política italiana. Ele sugere que o príncipe deve ter cuidado ao lidar com a Igreja, pois ela tem muita influência sobre a população. Ele também afirma que os governantes italianos devem evitar que a Igreja ganhe muito poder, pois isso pode levar à perda de controle do Estado. Capítulo 12. Dos vários tipos de exércitos e soldados mercenários. Maquiavel discute a importância do exército e dos soldados para manter o poder. Ele sugere que o príncipe deve ter seu próprio exército e não depender de soldados mercenários, pois isso pode torná-lo vulnerável à traição. Capítulo 13. Dos auxiliares que os príncipes devem ter. Neste capítulo, Maquiavel discute a importância dos conselheiros e auxiliares para o príncipe. Ele sugere que o príncipe deve ter conselheiros sábios e experientes, mas também deve ter cuidado para não confiar demais neles. Ele afirma que o príncipe deve manter o controle e ser capaz de tomar decisões independentes. Capítulo 14. Dos que alcançam o poder pelo crime. Maquiavel discute a questão da conquista do poder por meio do crime, ou seja, a usurpação do trono por meio da violência ou da traição. Ele sugere que, embora essa possa ser uma maneira eficaz de obter o poder, é difícil manter o controle a longo prazo. Ele argumenta que o príncipe deve ter habilidades e qualidades específicas para manter o poder depois de conquistá-lo. Capítulo 15. Dos que alcançam o poder pela graça do povo ou com o favor dos grandes. Neste capítulo, Maquiavel discute a questão de alcançar o poder por meio da graça do povo ou do favor dos grandes. Ele sugere que essas são formas mais seguras de alcançar o poder do que por meio do crime, pois o príncipe terá o apoio da população ou dos nobres. No entanto, ele adverte que o príncipe deve ser cuidadoso ao lidar com os poderosos e evitar depender demais deles. Capítulo 16. Da liberalidade e da parcimônia. Maquiavel discute as virtudes da liberalidade, generosidade, e da parcimônia, moderação, e como elas se relacionam com a manutenção do poder. Ele sugere que o príncipe deve ser generoso com seus súditos quando necessário, mas também deve ser capaz de ser parcimonioso quando a situação exigir. Ele afirma que o príncipe deve equilibrar essas duas virtudes para manter o controle. Capítulo 17. Da crueldade e da piedade, e se é melhor ser amado do que temido, ou o contrário. Maquiavel discute a questão da crueldade versus a piedade e se é melhor ser amado ou temido pelo povo. Ele sugere que, embora seja bom ser amado pelos súditos, às vezes pode ser necessário usar a crueldade para manter o poder. Ele argumenta que o príncipe deve ser capaz de ser cruel quando necessário, mas evitar ser odiado pelo povo. Ele sugere que o príncipe deve ter um equilíbrio entre a crueldade e a piedade para manter o controle. Capítulo 18. De que modo os príncipes devem cumprir a palavra dada. Neste capítulo, Maquiavel discute a importância de manter a palavra dada como príncipe. Ele sugere que o príncipe deve ser honesto e cumprir suas promessas sempre que possível. No entanto, ele afirma que há momentos em que o príncipe pode ser forçado a quebrar sua palavra, como quando a situação mudar ou quando manter a promessa seria prejudicial ao Estado. Capítulo 19. Do desprezo e do ódio. Maquiavel discute a questão do desprezo e do ódio e como o príncipe deve lidar com essas emoções em relação aos seus súditos. Ele sugere que é melhor ser temido do que desprezado ou odiado, pois o medo mantém as pessoas sob controle. Ele adverte que o príncipe deve evitar ser odiado pelos súditos, mas não deve se preocupar em ser desprezado, pois o desprezo pode ser facilmente convertido em medo. Capítulo 20. Se as fortalezas e muitas outras coisas que os príncipes fazem todos os dias são úteis ou prejudiciais. Neste capítulo, Maquiavel discute a importância das fortalezas e outras medidas de segurança para manter o poder. Ele sugere que o príncipe deve ser capaz de defender seu estado e, portanto, deve construir fortalezas e outras medidas de segurança para proteger o estado de inimigos internos e externos. Capítulo 21. Como se deve evitar ser desprezado e odiado. Maquiavel discute como o príncipe deve evitar ser desprezado e odiado pelos súditos. Ele sugere que o príncipe deve ser generoso com seus súditos, evitar ser cruel ou injusto e manter a palavra dada.
Ele afirma que o príncipe deve ter cuidado ao lidar com as pessoas e evitar dar motivos para o desprezo ou o ódio. Capítulo 22 – Dos secretários dos príncipes. Neste capítulo, Maquiavel discute a importância dos secretários para o príncipe. Ele sugere que o príncipe deve ter um secretário confiável e capaz, que possa ajudá-lo a governar o Estado. Ele afirma que o secretário deve ser inteligente e leal ao príncipe e deve ter habilidades administrativas e diplomáticas. Capítulo 23 – Que os flaters devem ser evitados. Maquiavel discute a questão da lisonja e como o príncipe deve evitar aqueles que o adulam. Ele sugere que os aduladores são perigosos porque não dizem a verdade e não ajudam o príncipe a governar o Estado. Ele adverte que o príncipe deve ser capaz de distinguir entre aqueles que o elogiam para ganhar favores e aqueles que o aconselham com honestidade. Ele sugere que o príncipe deve cercar-se de conselheiros sábios e honestos que possam ajudá-lo a tomar decisões informadas. Capítulo 24 – Por que os príncipes da Itália perderam seus estados. Neste capítulo, Maquiavel discute a história da Itália e como os príncipes perderam seus estados. Ele sugere que a falta de virtude e a dependência de mercenários foram algumas das razões pelas quais os príncipes italianos falharam em manter seus estados. Ele argumenta que os príncipes devem ser capazes de lutar e defender seu estado, em vez de depender de mercenários ou outros poderes externos. Capítulo 25 – Que coisa é necessário antes de empreender uma guerra? Maquiavel discute a importância de planejar cuidadosamente uma guerra antes de empreendê-la. Ele sugere que o príncipe deve avaliar seus recursos e os do inimigo, determinar as melhores táticas e escolher seus aliados com sabedoria. Ele adverte que a guerra deve ser usada apenas como último recurso e que o príncipe deve procurar resolver conflitos pacificamente sempre que possível. Capítulo 26 – Sobre os auxiliares que os príncipes devem ter. Neste capítulo, Maquiavel discute os tipos de auxiliares que o príncipe deve ter para ajudá-lo a governar o Estado. Ele sugere que o príncipe deve ter auxiliares fiéis e capazes, que possam ajudá-lo a tomar decisões informadas e executar suas políticas com eficácia. Ele argumenta que o príncipe deve ser capaz de confiar em seus auxiliares e que eles devem ser leais ao Estado e não a si mesmos. Em resumo, nos capítulos 11 a 26 de O Príncipe, Maquiavel discute a importância do príncipe ser capaz de se adaptar às circunstâncias e tomar medidas necessárias para manter o poder. Ele sugere que o príncipe deve ser capaz de ser cruel quando necessário, mas evitar ser odiado pelo povo. Ele também discute a importância de manter a palavra dada, evitar a lisonja, planejar cuidadosamente a guerra e ter auxiliares leais e capazes. Em geral, Maquiavel enfatiza a importância da virtude e da habilidade política para governar com sucesso.